Vamos direto ao benefício da exposição, primeiro da professora Luciana Andrade, que vai nos falar sobre a educação corporativa na importância, né, na formação profissional. É aí, professora? Bem, pessoal, boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite do CRA, através do Marco, né, para participar aqui desse evento. Agradecer a presença dos alunos, né, colegas, administradores. E o que eu trago hoje para vocês é um tema importantíssimo, que é educação corporativa para a formação de pessoas, né? Por favor. Bom, assim como administradora, sou especialista em recursos humanos e eu tive a oportunidade de atuar em empresa de grande porte e também de pequeno porte, né? Então, na Embratel, eu trabalhei na universidade corporativa. Então, você vê um universo de 6.000 funcionários e qual o papel da educação para capacitação técnica superior. E, ao mesmo tempo, atuo em empresas de pequeno porte, onde a gente consegue ver as dificuldades que a gente tem, principalmente aqui no interior, né, em capacitar e, principalmente, captar mão de obra. Então, o que a gente vai expor que é exatamente isso, o papel nosso como administradores da região sul-fluminense, os nossos desafios, o que a gente precisa, de alguma forma, fazer para não perder esse time. Como foi muito bem citado pelo nosso amigo Wagner, estamos num bom momento, sim. Mas, para conseguir captar e reter esses profissionais, a gente precisa, acima de tudo, dar oportunidade de desenvolvimento, principalmente dentro da empresa. Porque profissionais prontos está realmente complicado. A faculdade forma, mas quando a gente vai lá na prática da empresa, não é bem isso que a empresa quer. E aí vai o nosso papel como educadores corporativos para capacitar e qualificar da maneira que a gente precisa, ok? Bom, primeiramente a gente vai falar sobre radar, no nosso mundo da educação corporativa. Entendendo essa relação, educação corporativa, gestão de conhecimento e gestão de competências, os desafios da educação e o mercado da região sul-fluminense. Bom, primeiro um parâmetro, né? Qual é o nosso mundo hoje? Informação em tempo real. Em 1900, 80% de analfabetismo, hoje somente 9%. É uma vitória, né? A mudança da cultura organizacional. Como bem citadas, várias eras trouxeram para a gente muitos ganhos, mas também N desafios. E um dos desafios é conseguir trabalhar com menos tempo, né? O tempo está escasso, e com a agilidade que a organização precisa. De um dia para o outro, tudo muda. Temos aqui 2 colegas que trabalham comigo na BR Metals, né? Lá em Barra do Piraí, e pode dizer bem isso. De um dia para o outro, você precisa contratar 20 técnicos em mecânica, mas com formação em operação CNC. Onde eu vou conseguir isso na região? Aí o papel da nossa empresa. A gente precisa capacitar. Mas como, se o time é curto, né? A busca do resultado e a agilidade, né? As organizações têm que ser também mais flexíveis e adaptáveis a essa realidade cruel, que é a gente conseguir fazer com mais qualidade e menos tempo. Lembrando que há também a rápida obsolescência de conhecimento. Tudo passa o tempo todo. Quando eu me formei em 2003, o professor Marco foi meu professor, né? O professor Barbosa, alguns aqui presentes. Lá naquela época, a gente nem falava de gestão do conhecimento. Quase 10 anos aí se passaram e como tudo mudou. Então, o administrador foi formado lá da minha época, aquela minha turma, né? Hoje você vê alguns, sim, como administradores nas empresas, mas outros seguiram outros rumos, porque não conseguiram se qualificar tecnicamente no que o mercado precisava, né? O mercado está instável, e essa instabilidade traz para nós, administradores, o desafio de, eu tenho que ser melhor que engenheiro, eu preciso ter mais fera que o contador, e eu preciso ser tudo isso, né? Concorrer com essa gama de profissionais e tendo meu inglês fluente, porque hoje é fundamental. Tem que ter uma especialização, porque essa é uma diferenciação. E tudo isso em menor tempo, que é o que as empresas pedem, né? Agora, essa falta de mão de obra qualificada, gente, para mim, né? Eu sou especialista de recursos humanos,
coordenadora de núcleo de desenvolvimento, então faço recrutamento, treinamento, e aí esse alinhamento em quem eu vou contratar e quem vai ocupar o cargo, quem é a pessoa, qual o profissional que vai realmente conseguir dar conta, né? Tem que ser muito bem tecnicamente, muito bom, logicamente, mas tem que ter jogo de cintura, tem que saber lidar com conflitos, tem que conseguir trabalhar sob pressão. Senão não consegue se adaptar a essa nova cultura da empresa que mudou. Nós, jovens, a gente busca estabilidade. Eu quero entrar numa empresa, fazer um concurso e ali desenvolver. Ledo engano, né, gente? A gente sabe que não é bem mais assim. Hoje você é muito bom, ok. E aí? Daqui a pouco chega alguém melhor que você. E você tem que, a cada dia, matar um leão para conseguir superar. Ser melhor que o outro. Lembrando de que a ética é fundamental nesse processo, né? Sem perder a questão ética. E a migração do técnico para o universitário, né? Isso é bem interessante pelo seguinte, hoje todo mundo tem o sonho de entrar numa faculdade. O ano que vem vai começar uma universidade. E aí, aqui na nossa região, o que eu tenho observado? Todo mundo quer fazer uma administração, vai para uma engenharia, mas eu preciso de técnica eletrônica, técnica mecânica. E aí a gente vê vários administradores, engenheiros, contadores formados e muitos sem colocação. Eu não estou dizendo que não devamos fazer faculdade, sim, mas estou dizendo que o mercado precisa ainda de especialistas. Já pararam para pensar nisso? E aí hoje, né, vamos dar um grande exemplo aí, Petrobras. Quantos técnicos a Petrobras não contrata? Agora, quantos técnicos o mercado está formando? Então, vai como reflexão para a gente também, né? E a educação agora vem para uma estratégia global. Eu não tenho que atender mais só a nossa região. Eu tenho que preparar esses profissionais que vão sair daqui a pouco vai migrar para São Paulo, Rio de Janeiro, e eles precisam saber enfrentar uma grande capital, concorrer com eles, né? Com a FRJ, com o ERJ. E aí? Como eu vou me preparar da melhor forma para enfrentar esse mercado, né? E aí, trago para vocês uma passagem que é bem interessante, que traz um pouco desse vínculo histórico, né? Atualmente, na América Latina, todos os olhares estão postos na educação. Educação deixou de ser um aspecto marginal da realidade. Está no centro do cenário histórico e político da América Latina, tanto em termos de expectativa da opinião pública, quanto em termos de decisão. A educação sempre teve legitimidade moral. A educação tem legitimidade política, obviamente. Mas existe atualmente uma oportunidade histórica. A educação tem atualmente legitimidade macroeconômica e isso se agrega a outras legitimidades, em um mundo tão pragmático como que nos tocou no final do século XX. Isso tem peso. E aí vem a reflexão, né? O tempo passa, mas a educação continua. E aí, as empresas vão preparar conforme ela precisa. Não dá mais para a gente continuar achando que só a faculdade prepara, só o colégio prepara, né? Nosso desafio é enorme. E entre as tendências que a gente tem na gestão de pessoas, né, uma pesquisa feita pelo Progep em 2010, foi que o RH busca cada vez mais, né, nossos principais pontos como gestores de pessoas é o autodesenvolvimento. Não adianta, a empresa não capacita mais. Quem precisa correr atrás do seu desenvolvimento são as pessoas. A empresa vai dar o caminho, vai dar o gancho, né? O comprometimento dessas pessoas com os objetivos organizacionais. A educação corporativa fortíssima, né? De 10 anos para cá, várias empresas migraram para essa ferramenta, universidade corporativa, né? Temos a gestão de competências, né? Competências, habilidades e atitudes. Como conseguir elaborar e preparar aquele meu estagiário, por exemplo, para ser um profissional que consiga enfrentar as divergências do mercado? Ou aquele administrador júnior que chegou agora, né, fresquinho, cheio de gás, para que ele realmente consiga se adequar à cultura da minha empresa,
ao comportamento da minha equipe? Como, né? Como é a gente tendo foco em pessoas, observando cada ser. Cada pessoa se motiva por um fato. Tem alguns que preferem estar expostos, ter oportunidade de se relacionar. Outros preferem ser bons tecnicamente, me deixa aqui no meu cantinho. Mas cada um tem o seu jeito, né? Então, nós, como administradores, gestores de pessoas, temos que entender qual é o jeitinho de cada colaborador. Temos também, gente, diferentes vínculos de trabalho e formas de relacionamento. Hoje você tem pessoas que estão em empresas alocadas e você tem pessoas à distância que trabalham contando com Skype, voz, vídeo e outras ferramentas de comunicação. Você tem também formas de relacionamento. A própria empresa está abrindo redes de contatos, fóruns de discussão, chats, N ferramentas para poder facilitar o contato e ganhar agilidade. O Skype, MSN e outras ferramentas não são mais proibidas. Agora faz parte, precisa, para a gente ganhar agilidade. E a gestão do conhecimento embasando tudo isso, né? Gestão do conhecimento. Conseguir trabalhar essas competências técnicas e comportamentais em prol do bem da empresa e do planejamento estratégico. Qual que é o rumo que o RH vai tomar? É onde a empresa está indo. O que a empresa espera de nós, RH? É que a gente dê as mãos no momento que precisa. Projetos realmente que gerem resultados. Não adianta o RH fazer indicadores lindos, bons programas de treinamento, se chegar lá na ponta e não funcionou. Só para exemplificar para vocês, uma situação que aconteceu recentemente, quando eu migrei para a BR Metals, foi o seguinte. É uma indústria fundição, para quem não conhece, e a gente tinha muitos problemas de refúgio de peças. Peças que não servem, foram feitas com má qualidade, dinheiro jogado fora. Vendo aquela demanda, eu falei, mas espera aí, você acaba de contratar um profissional e já colocou lá, né, para mexer com máquinas, ferramentas, que talvez ele nunca tivesse contato. São operadores, muitas pessoas sem estudo, e de repente estão lá. Criamos o Centro de Capacitação de Acabadores. Todos que entram passam 3 semanas para poder se qualificar, para poder minimizar os riscos de refúgio. Ou seja, está alinhada a estratégia da empresa, que é produzir mais e com mais qualidade. Não adianta criar um projeto ao longo do ano, é já. Em 2 semanas saiu o Centro de Capacitação de Acabadores, com parceria com fornecedores, porque isso tudo envolve investimento, logicamente, parceria com colaboradores internos que foram formados para serem multiplicadores do conhecimento. O que isso significa? Estou trabalhando em educação corporativa para atender à demanda da minha empresa. Multiplicador interno, parceria com fornecedores e para já. Eu preciso de uma solução. Ok? Bom, e aí, para alguns, logicamente, todos aqui já ouviram falar, né, mas uma definição, se a gente conseguir definir uma educação corporativa, eu posso entender que é uma união entre a academia, né, as universidades, o treinamento técnico da empresa, as universidades corporativas, a empresa em si, aprendizagem do colaborador. Essa união que forma para a gente um grande quebra-cabeça do desafio do profissional de RH. Esse profissional que, ao mesmo tempo, recruta, comportamentalmente ou tecnicamente falando, mas que nunca a gente encontra o profissional 100%. Então, a gente vai ter que alinhar as expectativas para atender o que a organização precisa, né? Bom, por que fazer educação corporativa? Logicamente, aumentar a competitividade e o valor do mercado da empresa, né? Através do aumento do valor das pessoas. Você vê, por exemplo, vamos pensar que Vale do Rio Doce, mineração. Praticamente, né, a grande do mercado. E aí você entra no site da Vale do Rio Doce, não sei se alguém já teve curiosidade, mas você vê lá, engenheiro de mineração, técnico de perfuração e N outros cargos que você não encontra por aí.
Eu preciso, empresa, capacitar e aumentar o valor dessas pessoas. Eu pego técnicos e vou formar. E aí veio a Valer, né? A Universidade Corporativa da Vale, que hoje é top, é referência, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o espaço físico, e você tem, é um andar todo, não só treinamento, mas é um andar inteiro de educação. Biblioteca, ambiente virtual, sala de discussão, todo o ambiente que busca o quê? Capacitar. E gerando, agregar valor a essas pessoas, né? Isso sim é um sistema de educação corporativa, gestão de competências e gestão do meu conhecimento. Nosso desafio é RH, nosso desafio é administrador de pessoas, né? Bom, como fazer? Fortalecimento, disseminação da cultura empresarial. Lideranças, formação de lideranças exemplares. Aí, mais um desafio de nós, administradores. Os nossos líderes, quem está ali sentadinho no posto, né? Gerente, coordenador, são as pessoas alocadas no devido lugar? Não tem nada contra os engenheiros, né? Na nossa empresa, não é, Josiane? Engenheiros ocupando o cargo de administrador. Mas será que tem esse jeitinho, gestão de pessoas para lidar? De entender o momento de cada um e o que essa pessoa, o corpo de colaboradores precisa? Nós temos. Nós, e quem não tem, precisa buscar trabalhar isso no dia a dia. Porque isso é o diferencial competitivo hoje. Você que é um cargo de liderança, ok. Como você é em nível de gestão de pessoas, relacionamento, comunicação? Oportunidades. Nem sempre a gente quer dinheiro, a gente quer oportunidade de se aproveitar de uma ideia, de alguma forma ser referência na empresa, de sentar na mesa com o presidente, participar, só ouvir, mas de estar presente. E aí, gestores de pessoas? Temos essa competência? Se não tiver, vamos correr atrás, a gente tem que desenvolver, né? Bom, tudo bem até aqui? Ok? Bom, alinhamento das competências empresariais e humanas. Planejamento estratégico, direcionamento da empresa e o que eu vou fazer com esse meu pessoal para buscar e conseguir atingir o objetivo, né? Logicamente, estratégia competitiva. Onde eu quero chegar como organização e onde o meu RH, meus administradores, meus líderes precisam chegar. O que eles vão usar como embasamento? Se a gente diz que o diferencial é treinamento, é educação, é oportunidades, é investimento, é alinhar, né? O dia a dia com as oportunidades de capacitação. Lembrando que capacitação, gente, não é só a gente ir para a salinha de aula e ter treinamento. Eu preparo no dia a dia. Tenho aqui 2 estagiários nossos, né, lá da empresa, que estão aqui com a gente hoje. Eu preparo, eu chamo a atenção e oriento. Essa é a melhor forma, estou capacitando. Aí diz, a empresa não dá treinamento. Você, gestor, treina, desenvolve no dia a dia? Isso é sim educação corporativa. Não é simplesmente sala de aula, mas sim todo o contexto, as oportunidades que a empresa dá. Que oportunidades nossas empresas aqui têm dado, né? Região, muitos aqui de empresas de pequeno porte, comércio. A gente vê que aqui, Sul Fluminense, ainda temos aquela raiz, como a gente diz, de peão, né? Meu avô veio para a CSN, foi servente. Meu pai veio para a CSN, foi operador de ponte rolante. Não fui criado no meio de livros. Mas estou aqui, tentando de alguma forma compartilhar. E a nossa região, as empresas, né, muitos começaram aqui, os empresários, do nada, com uma ideia e deu certo. Então, eles não foram preparados para gerir pessoas como nós. Temos oportunidade através da universidade, através dos cursos de especialização. Se a gente tem essa oportunidade, vamos lá agradecer nossa categoria. Sejamos administradores
não de atividades, de tarefas, mas administradores de competências, pessoas, gerando oportunidades para a nossa equipe. Essas são as competências humanas, né? E aí, gestão do conhecimento e os nossos desafios para a produtividade. 60% dos trabalhadores é dedicado a procurar validar a informação. Sabiam disso? Imagine, 8 horas de trabalho e 60% do tempo para eu testar. É isso mesmo? Fulano, me ajuda? Ih, eu estou na dúvida. Retrabalho. Olha a barreira à produtividade. Se eu digo que tem que fazer rápido e com qualidade, em menor tempo. Mas isso só acontece porque não se capacita. Nossas empresas ainda não dão oportunidade de, ou não conseguirem enxergar que isso é no dia a dia. Isso sim é verdadeira educação. É algo contínuo. São as pequenas oportunidades do dia a dia. Por isso que somos improdutivos. A gente perde o tempo porque a gente tem dúvida. A gente não sabe se é o melhor caminho. E para a gente enxergar esse ciclo da gestão do conhecimento, a gente tem que entender o seguinte. Primeiro de tudo, pesquisar, né? O que essa geração precisa? Que essa geração que nossa região, que Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí precisa. O que ela busca? Educar para que possa ocorrer assimilação, e aí o papel do treinamento, educação corporativa constante, né? Algo no dia a dia. Divulgar através da comunicação, porque nós, RH, somos vistos muitas vezes como centro de despesa. Porque a gente não comunica. A gente precisa comunicar as nossas ações. A gente precisa comunicar para o mercado que a gente dá oportunidade, a gente capacita, a gente tem um programa social de educação na comunidade. Como a Vale do Rio Doce, né? Eu fiquei impressionada, sentei lá na sala, no hall de entrada, e de repente o vídeo corporativo, com as ações de educação, né? Treinamento da Vale do Rio Doce, não só para os colaboradores, mas para a comunidade. Eu falo, isso sim é educação. Aproveito, por exemplo, para um programa de aprendizes, formação de aprendizes, os filhos dos colaboradores. Estou preparando a futura mão de obra, com a carinha da empresa, com o que eu espero. Esse é o diferencial. E, principalmente, aplicar, né? Fazer com que esses programas de aprendizes, estagiários, sejam aplicáveis para a realidade da minha empresa, porque lá no recrutamento a gente sofre, porque a gente não consegue pessoas. Mas eu estou preparando essa geração que eu estou querendo captar, que eu preciso captar. Estou gerando oportunidades. E aí vem as nossas parcerias, né? Professora Ana Paula, da Firjan, parceria com o SESI, SESC, as instituições aqui da nossa região. Porque eles têm materiais prontos, basta nós, administradores, buscarmos parceria, para poder facilitar esse nosso trabalho do dia a dia, dentro das empresas. Lembrando, gente, que conhecimento não é coleção. Não é coleção de títulos, não é coleção de cursos. Ah, professora, fiz lá, entrei no site da FGV, fiz 10 cursinhos. Que bom. E o que você aplicou dos cursinhos? Não é coleção, não adianta ter um monte. Gestão do conhecimento não é coleção, é conexão. Como eu junto esses vários cursinhos na área de gestão do tempo, gestão de pessoas, e coloco na prática do meu dia a dia? Não pensem que vocês vão praticar só quando se formarem administradores e ocuparem um cargo de liderança, não. Tem que praticar a partir de agora. É o seu comportamento como estudante, futuro profissional, é que vai fazer diferença. Isso sim é conexão. Ok? Bom, mais uma vez, né? Tem que ser mentalidade de aprendizagem contínua em 3 níveis. Primeiro, empresa. Fortalecimento da cultura empresarial.
Minha educação corporativa só ocorre se eu tiver isso muito bem claro para o meu corpo funcional e a nível gerencial, né? As lideranças, na formação de lideranças exemplares, que são esses líderes que aproveitam as pequenas oportunidades do dia a dia para educar, para preparar. Não esperam oportunidades em sala de aula, porque, como eu disse, tudo é muito rápido. Até eu fazer aquele treinamento de mapeamento de processos, acabou. Eu preciso agora, então é no meu dia a dia. E as pessoas, através dessa incorporação da postura do autodesenvolvimento, eu corro atrás do meu desenvolvimento. Quais são os gaps, eu como profissional, como pessoa, que eu preciso desenvolver? Comunicação, sou muito tímido. Gestão do tempo, estou sempre atrasado. Relacionamento com outras pessoas, vida social, o que que é? Eu tenho que identificar, não espero que seu gerente identifique. Ele está com N situações para poder ver, e também você. Então, busque seu aperfeiçoamento e, lógico, vá lá e peça, empresa, me ajude. Também, né? E essas empresas, né, que trabalham com educação, que investem realmente em capacitação, são empresas feitas para durar. Porque elas comunicam a visão e o propósito, objetivos, o que a gente espera, o que a gente quer. Elas disseminam a cultura e cultivam líderes em vários níveis. A gente sempre pensa nas maiores, né? Mas por que não trazer para a nossa realidade? A gente tem empresas aqui na região, Votorantim, SBM, a própria BR Metal, CSN. Corpo gerencial imenso e que cultivam níveis gerentes, líderes em vários níveis, né? Aquele técnico, aquele ótimo servente que de repente virou um líder de equipe, ele não fez administração e virou líder. E aí, empresa, como conseguir ensinar esses conceitos, aplicar esses conceitos que a gente vê na universidade, nos nossos cursos, para aquele líder que, de repente, foi desenvolvido dentro da empresa. Alguém que se destacou e foi. Em vários níveis, né? E as lideranças educadoras trabalham da seguinte forma: líderes e equipes. Líderes, mundo ideal. Que daqui a um tempo eu vejo que minha equipe vai estar 100%. De repente, um pede demissão, o outro vai para o mercado, né? E nunca a equipe fica 100%, porque é mutável. O mercado está aí. Não é, gente? Quando fala, ufa, acabou a reestruturação, não vai demitir mais ninguém, daqui a pouco vem. Mundo ideal, né? Não existe. Mundo abstrato, do que a gente não consegue palpar. A ideologia dos líderes em que minha equipe é melhor. E o líder, muitas vezes, é padrinha, né? Não, fulano de tal é assim. Não, ele não é muito bom tecnicamente, mas uma pessoa bacana, conversa com todo mundo, é piadista, une a equipe. Aí o outro, não, mas fulano de tal, realmente ele é tímido, mas é ótimo digitador. E aí, de repente, ele fica, como diz o meu presidente, cheio de bagrinho. Bagrinho, né? Peixinho pequenininho. Que a gente fica colocando embaixo da asa, porque a gente não capacita, mas também não vai para o mercado, então, né? Se não é para desenvolver aqui, vá desenvolver em outro lugar. E aí, ser esses líderes, né? Olha aqui em Resende, a nossa realidade, está vindo aí o quê? Hyundai, Nissan. Até coreanos estão pedindo. Alguém já correu para procurar um cursinho de coreano por aí? Pois é. Então, vamos atrás, porque as empresas estão chegando. Ocorreram muitas contratações aí. Com isso, a gente tem falta de qualificação específica e pouco ou nenhuma experiência prática, né? E o papel das empresas? Buscar essas parcerias, formar multiplicadores internos, porque meu conhecimento muitas vezes está aqui na empresa. Prepara didática, pedagogicamente, esse meu colaborador para multiplicar o conhecimento. Desenvolvendo novas competências, buscando reter os talentos e, principalmente, reconhecendo as contribuições do meu trabalhador. É isso que a gente quer. Um exemplo aí, a MertLife no Brasil, né? Ela é exemplo de riscos iminentes infligidos ao negócio. Em 2008, teve a crise no Zewa, né?
A empresa suspendeu seus investimentos na área a ponto de tirar algumas pessoas da unidade de treinamento. Sabe o que aconteceu? O turnover chegou à casa de 24%. Em outras palavras, 168 funcionários foram em busca de trabalho em outras organizações. E entre os motivos alegados na entrevista de demissão, foram que os colaboradores queixavam da falta de treinamento. Não tenho oportunidade, vou para o mercado. Você, empresa, me dá oportunidade, vou me capacitar lá fora. E aí, fala quem sabe, alguns administradores, né, de gestão de pessoas. Durante o período de crise, colocamos os talentos humanos no centro da estratégia de negócios. Cícero Penha, do Grupo Algar. É necessário ter uma política, uma estrutura voltada para a qualificação. Caso contrário, a companhia estará fora do jogo. Wilson Amorim, da FIA, Escola de Negócios, que é referência à educação, né? E quem faz a carreira é o funcionário. O papel da organização é o de criar condições para o crescimento dessa carreira. Marcelo Santos, que é de uma consultoria de RH. Então, 3 visões dizendo o seguinte: tenho que capacitar, eu tenho que dar oportunidade. Capacitar para modificar. Minhas premissas, meus métodos, quais são as tecnologias, quem que é meu público-alvo, quais são os resultados. Aí sim a gente trabalha as áreas de mudanças. Agradeço aí a presença de todos, a oportunidade. Ficam aqui os meus contatos, quem quiser me adicionar no LinkedIn, trocar e-mail, fique à vontade. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, professora Luciana, que alia o conhecimento teórico a uma enorme prática, o que faz com que a gente sempre pense, né? Nada mais prático do que uma boa teoria. Uma boa formação teórica e a formação teórica produzida a partir da prática. Quando ele diz assim, teoria na prática é diferente, isto é um preconceito equivocado, porque a teoria se reafirma e se afirma a partir da prática. Muito obrigado, professora Luciana, pela sua exposição, que nos brindou com uma excepcional conjunto de reflexões e dicas também para cada um dos alunos. Vamos passar agora a palavra, no final teremos as perguntas às 2 expositoras. A palavra à professora Ana Paula Dantas, que também nos falará sobre educação corporativa. Bom, boa noite mais uma vez. Eu gostaria de agradecer o convite também, à mesa, né, ao Marcão. Esse momento é fundamental para os administradores, futuros administradores da região. Nós não temos muito encontros, a nossa classe, infelizmente, não é muito unida. Eu espero não prolongar, né? Estou vendo que alguns rostinhos aí já estão um pouco ansiosos. Eu vou ser bem breve e nós vamos discutir brevemente sobre educação corporativa e aprendizagem contextual. Em cima disso, eu vou trazer um exemplo, né? Um caso de sucesso para vocês. Na verdade, então, como se faz o conhecimento? Né? O conhecimento nós fomentamos, disseminamos e distribuímos através da educação. Sem educação, não existe conhecimento. E a educação corporativa nada mais é do que o gerenciamento deste conhecimento dentro das organizações. Como as organizações vão buscar metodologias e técnicas para fomentar este conhecimento de forma prática, ágil e eficaz nas organizações. Como, através da experiência do outro, eu posso aprender e também disseminar esse conhecimento. Pode passar, por favor. Essa primeira tela, ela está bem parecida com a da professora, nós temos a mesma ideia, né? Pode passar, dar 3 toques. O sentido da educação corporativa, ela se faz através desses 3 pilares, que é o que as empresas devem fazer, por quê e como. Né? Primeiro que esse conhecimento ele deve vir mesmo através dessa busca pelo conhecimento, e a empresa não tem como ter inteligência empresarial e competitividade no mercado se não for feito através das pessoas. É através das pessoas que nós vamos fazer com que essa empresa seja competitiva no mercado. E as ferramentas que nós vamos utilizar, gestão de talentos por competências e gestão do conhecimento. Né? O fazer, que seria o conhecimento versus as pessoas,
O conhecimento ele está disponível para a gente de diversas formas hoje, e a empresa também o tem, através de tecnologias, de métodos e procedimentos, mas ele não acontece se não for através desse indivíduo. E se a empresa quer ter essa competência, antes de se valorizar no mercado, ela precisa valorizar este capital humano, o seu capital humano que vai fazer a diferença no mercado. E, para isso, promover competências essenciais, específicas para a sua necessidade. E como fará isso? Através de uma cultura de mudança que promova a aprendizagem contínua e permanente. É fácil? Não é fácil. Promover uma cultura, né, voltada para a mudança, para o novo, não é nada fácil, mas é possível. E como fazer isso? Das 3 vertentes. Empresa, líderes eficazes, que deem o modelo, que deem o exemplo, que façam a diferença para que as pessoas também possam incorporar essa mudança. Pode passar. E a aprendizagem, então, né, o grande desafio da educação corporativa hoje é fazer essa mudança na aprendizagem. Eu sair daquele velho modelo do aprender frio, centrada na transferência do conteúdo, professor-aluno, eu lhe dou o conhecimento e você é obrigado a aprender, para um modelo diferente, contextual, aplicável. Como esse indivíduo vai pegar esse conhecimento e aplicar no seu mundo do trabalho, né, no seu dia a dia? E aí eu tenho através de várias formas. Primeira, através de experiência profissional. O conhecimento não se faz apenas em salas de aula, em salas virtuais, ele também acontece ali. Mas no meu dia a dia, na experiência trocada, na informação trocada, nas dificuldades que foram vividas no dia a dia, ali acontece a grande diferença, ali acontece a grande revolução. Também através de eventos, né, especiais, alguns citados até pela professora Luciana, workshops, treinamentos emergenciais, porque nós não podemos esquecer também desse treinamento, confraternização, um momento como esse de encontro também para discutir, né, sobre um determinado tema, e ambientes virtuais. Esses ambientes virtuais, atualmente, têm ganhado um vulto muito grande. Por quê? Porque a empresa, nós não podemos esquecer disso. Ela ganha com isso financeiramente, porque é mais econômico. Ela consegue conquistar um número maior de pessoas que estão sendo capacitadas e treinadas. Ela promove um vínculo imediato quando é efetivo. Né? Eu tenho um contato o tempo inteiro ali com esse indivíduo, ele pode acontecer através de intranet ou extranet. Ou através mesmo de redes sociais que são implantadas internamente em algumas empresas, como é um caso que eu vou citar para vocês mais à frente. Né? Através dessa rede de relacionamento, que vocês já conhecem inúmeros e são praticantes, né? Facebook, Orkut, MSN, entre outros, nós temos que trazer essa experiência de vocês, o que vocês gostam de fazer, para dentro da empresa. Não adianta eu trazer um treinamento frio, ou até mesmo um e-learning formal, se eu não tenho um contato imediato de alguma coisa que atrai esse jovem, esse público diferente que vem de uma sociedade, que é a sociedade do conhecimento, que exige uma nova forma de aprender. Ele não se contenta mais com o saber, ele quer saber como que eu vou fazer, onde eu vou aplicar esse conhecimento, em que momento eu vou aproveitar esse conhecimento. Eu gosto sempre de citar do meu aluno que chega, eu sou da área de recursos humanos também. No primeiro período, ele fala assim: professora, ninguém merece, para que eu vou aprender matemática? Porque vem dessa ideia do conteúdo que foi transmitido lá no passado. E que hoje o professor ele vai ter um desafio maior de mostrar que a matemática lá na administração é aplicada sim. E como ele é aplicada? Como ele vai tirar vantagem daquele conhecimento? Ele não quer aprender só. Né? Eu quero saber onde que eu vou aplicar. Qual a função disso? E aí, a partir desse momento, é que eu quero apresentar para vocês, então, esse estudo de caso. Bom, a aprendizagem contextual, ela tem como base tecnológica as competências. E as competências são formadas pelo conhecimento, pelas habilidades e pelas atitudes. Este modelo,
que é o modelo chá, né, que é voltado para a competência, para a capacitação desse indivíduo, eu faço parte de uma empresa, né, Sistema Firjan, particularmente do Senai, né, estou lotada na unidade Senai de Volta Redonda, atuo como instrutora, consultora e ainda também com treinamentos em company. Essa empresa ela tem a sua fundação na década de 40, né, em 1942, da emergência e necessidade de capacitação de mão de obra. Nós não tínhamos mão de obra e precisava capacitar esses indivíduos para atuar na indústria. De uma forma empírica ainda incipiente, essa empresa já trabalhava com gestão por competência. O indivíduo ia para lá e ele não aprendia na teoria a fazer uma conexão ou uma ligação elétrica. Ele não aprendia a desmontar um torno e fazer uma manutenção no torno através de um livro. Ele aprendia, sim, através do conhecimento, pode passar, através do conhecimento, através das apostilas, desse documento da teoria, que era a compreensão dos conhecimentos sua técnica, que é o saber, que é o conhecer, que era a base fundamental para que ele pudesse desenvolver suas habilidades. Né? Que habilidades eram essas? Aptidões necessárias para o fazer, para o poder, para o executar. Então, não basta mais conhecer. Eu tenho que conhecer e ter habilidade para aplicar o meu conhecimento. E, continuando aqui nesse nosso estudo de caso, nós não esquecemos esse treinamento. Porque, de vez em quando, é emergente. Eu preciso mesmo qualificar o menino para trabalhar com a sua habilidade, com o saber fazer. Mas que o foco maior seja não apenas esse emergencial. Eu tenho que dar um foco para o futuro. Desenvolver competências críticas nesse indivíduo para que ele possa visualizar o que ele está aprendendo na sua ação, no seu dia a dia, na execução da sua atividade. De um foco de treinamento voltado para o indivíduo, agora voltado para a aprendizagem na organização. E o que é isso? Esse indivíduo ele não pode se ver, né, apenas na sua ação e na sua execução. A empresa tem que promover nesse indivíduo a visão global, ou do negócio, do foco, do resultado. Eu, Ana Paula, estou aqui nesse momento sendo cliente, recebendo de um fornecedor interno alguma atividade. E eu, enquanto cliente interna, eu tenho que executar as minhas atividades para passar para outro cliente a minha atividade. Nesse momento, a Ana Paula deixou de ser cliente, passa a ser fornecedora. Essa visão de cliente-fornecedor, na educação corporativa, ela é essencial, porque eu promovo no indivíduo a visão do resultado, do que a empresa espera, para que eu não tenha um problema lá na frente, com o meu consumidor final, para que eu não tenha peças em refúgio, para que eu não tenha material ou matéria-prima, né, mal acabada, e por isso foi lá e não está sendo utilizado, para que eu não tenha desperdício. Quando eu foco o indivíduo e preparo para o negócio, ele se vê como parte integrante e proprietário dessa empresa. Eu não uso o termo vestir a camisa. Ele é parte integrante dessa empresa e ele também é proprietário. Porque quando eu tenho um resultado positivo, esse indivíduo também tem o resultado positivo. Poxa, está vendo o sucesso do fulano de tal? Ele trabalha em tal empresa. Agora, quando o camarada ele finge que veste a camisa, trabalha mais ou menos, e ele não tá fazendo, não é parte integrante dessa empresa, ele não vê essa empresa como negócio. Ele não torce pela empresa. Ele não vende a ideia da melhor empresa para se trabalhar. E eu tenho que promover essa ideia, essa visão nesse trabalhador. A metodologia que sai da audição, né, como nós estamos aqui, lógico, num evento tão grande como esse, né, da fala unilateral e vocês absorvendo esse conhecimento. Né, eu também já estive em vários momentos como vocês, tem hora que é estressante, cansativo, chato, dá um sono danado, e aí é isso que é a grande diferença da educação corporativa. Eu tenho que transformar isso em ação, em participação,
em vontade de aprender, em vontade de querer, de fazer a diferença, em ter a curiosidade, fomentar a curiosidade no outro, de desenvolver. Pode passar. E o resultado final, do aumento das habilidades do indivíduo, que antes apenas do treinamento, e hoje no aumento da competitividade. O que eu tenho que fazer, né, lá na empresa, numa empresa de educação, para fazer com que esse indivíduo, que está lá na minha escola, tenha e faça diferença na empresa e faça com que essa empresa tenha um aumento de competitividade. Eu tenho que formar um cidadão, um indivíduo, que tenha iniciativa, que tenha proatividade, que saiba trabalhar em equipe, que tenha foco no resultado. Um indivíduo que queira aprender mais do que tudo, que ensine, que tenha capacidade de liderança, de liderar, que tenha responsabilidade social, ambiental. E aí sim eu formo um indivíduo que vai fazer com que a minha empresa tenha capital intelectual, que a minha empresa seja a melhor empresa para se trabalhar. E é obrigação da empresa fomentar isso. E quando essa parceria é feita entre Senai e alguma empresa, que muitas empresas aqui da região, né, nossa base econômica é a indústria ou as empresas parceiras de indústria, elas podem até customizar um treinamento. A única coisa que ela não pode fazer nesse treinamento, né, nessa capacitação, nessa educação, é tirar este momento que nós temos de equiparação, de equilíbrio entre essas pessoas, trazendo essas questões como meio ambiente, responsabilidade social, cidadania e ética. Então, um treinamento, nós temos vários treinamentos fechados, mas nós customizamos para a necessidade desse cliente. O sistema trabalha com pesquisa nacional, estadual e regional, mas, acima de tudo, com parceria entre empresa e o Senai. E essa negociação é feita conforme a necessidade desse cliente. O que ele espera, o que ele quer desenvolver no seu indivíduo. E, diante dessa negociação, nós formamos um pacote customizado, sem tirar esses 4 itens. Cidadania, responsabilidade social, responsabilidade ambiental e ainda ética profissional. Esse indivíduo que está sendo formado, sem essas 4 bases, eu não forme um indivíduo integral. Pode passar. Só para a gente pensar e repensar, né, que é a nossa última tela aqui. É necessário coletivizar incerteza, reconhecer os próprios limites e os limites da instituição, e dentro desses limites, avançar o máximo possível. E só saberemos os limites do possível se tentarmos o impossível. Perrenot. Perrenot é um educador que tem como base, né, a gestão por competência, e não adianta falar, não é possível. Você já tentou o impossível? A empresa já tentou o impossível com as ferramentas que tem disponível? Às vezes eu vou numa grande organização, nós vamos como consultores, fazemos uma investigação e percebemos que ela tem tudo, mas não tem nada, porque eu não tenho como trabalhar o impossível, porque os líderes não compraram a ideia. A empresa, o topo, vendeu a ideia bem, criou tecnologias e procedimentos, mas a da liderança não comprou. E se ela não comprou, ela não leva para a base, e a base não compra. Nós aprendemos através dos modelos. E aí, às vezes, eu vou para uma empresa deste tamanhozinho, que pensa que tem um problemão, e não tem, porque o problema é tecnológico, e não são pessoas. E o tecnológico é fácil de trabalhar. O difícil é a mudança de comportamento. Então, vamos pensar aí em tentar esse impossível
né, para transformar essa sociedade, transformar aí vocês estão inseridos em empresa e vamos trabalhar. Hoje eu estava conversando com um professor da UFRJ, ele tocou num assunto como formiguinhas. Ah, não adianta, Ana Paula, só você que vai tentar. Se eu não começar, ninguém começa. Então, vocês fazem parte de empresas, vocês são alguns gestores, outros futuros gestores. Vamos tentar implantar essa mudança de cultura, de uma cultura voltada para a aprendizagem contextual, mesmo com pouco recurso, seja ele tecnológico, seja ele financeiro. Vamos tentar transformar essa empresa através das pessoas, e isso é possível. É só olhar para o lado, é só tentar enxergar o que o outro necessita. Às vezes você tem a ferramenta para ajudá-lo, mas num momento de competitividade, de correria, nós não olhamos com bons olhos ou passamos direto. Então vamos tentar aí trabalhar o impossível. Vou deixar os meus contatos, caso vocês queiram, também passo a apresentação e muito obrigado, né, neste momento.